Meu bom dia para todos, feliz sábado. É um prazer e satisfação poder estar com os irmãos aqui na igreja do JuVV, poder participar do culto nesse momento. Pastor Claudenir me ligou alguns dias atrás, sabendo que eu estaria aqui nesses dias, pedindo que eu estivesse pregando. Aceitei com alegria. Aqui é a igreja de meu pai, da minha mamãe, a dona Josefa, do meu irmão Silas, a cunhada Rejane, e de muitos bons amigos, né? Tantos aí, né? Olha ali o Flores, hein? E vejo ali outros mais, grandes amigos, né? Talvez você está um pouco assustado aí com a minha nova versão, o meu novo penteado, né? Já me causou muita confusão. Recém num lugar, a pessoa disse: você não é o Areli. Aí comecei a falar: não, você é de fato o pastor Areli, né? Eu estava perdendo um pouco os cabelos aqui do centro, né? E os da lateral esquerda e da direita estavam se conservando. Então, aí tomei uma decisão com a esposa e ela então fez o corte. A princípio foi um corte mais baixo, aquelas máquinas que você regula. Então, aí baixou um pouquinho. Mas eu falei: Josi, vamos fazer um corte zero, né? Assim, vamos ver como é que fica. E depois da avaliação, eu tenho 2 filhas, né? E a esposa, todos concordaram que eu rejuvenesci muitos anos. Acredite, eu tenho 30 anos, né, de idade. Os veteranos dizem: não, você não está falando a verdade. A verdade é que no ano que vem eu começo o 29º ano do ministério, 29 anos de pastor. Então eu estou com 53 anos. Muito obrigado, irmão. Imagine quantos anos tem o Silas, né? Muito bom. Mas essas são as nossas lutas nessa vida, né? O cabelo é uma delas, né? Antes da mensagem, eu gostaria de ler para vocês frases de boletins que foram escritos, né? E alguém parece que colecionou algumas frases. Elas estão com vários problemas aqui, de ponto, vírgulas, e aí você vai ver as situações que elas causaram, né? As situações que elas se transformaram. Tem caso aqui até de comissão de igreja. Não vou poder ler todas, mas é só para você pensar um pouco. A igreja aqui do JuVV faz boletim escrito? É mais eletrônico, né? Então olha só. Ó, a primeira frase: no estudo desta noite, nosso pastor trará a mensagem intitulada O que é o Inferno. Venha mais cedo e assista o ensaio do coral. Ó, sem ponto, sem separação de ideias, eu entendi o seguinte: que se você quer compreender sobre o inferno, venha para o coral. E ali começa o estudo. Olha só essa situação aqui também. Faltou, não é, uma definição aqui de ponto, né? Teremos sorvetada no próximo domingo. As irmãs que forem doar leite, cheguem mais cedo. Eu creio que eram 2 grandes ideias bem separadas: a sorvetada e a doação de caixinhas de leite, mas virou uma mistura total, né? Olha só aqui, ó. Este aqui, ó: irmã Zilda estará distribuindo Bíblias na favela próxima terça. O diabo que se cuide. Eu acho que é a primeira vez que mandam um recado para o inimigo pelo boletim da igreja, né? Bom, vamos terminar. Eu termino com essa aqui. Irmãos, olha só. Aos irmãos e irmãs, acredite, isso aqui foi escrito num boletim. Aos irmãos e irmãs que não sabem ler, devem devolver os boletins da igreja no final do culto, assim que já tiverem usado. Bom, se não sabe ler, como é que ele vai entender esse recado, né? Muito bom.
Às vezes as pessoas me perguntam por que você... Vou te deixar aqui a revelação do Senhor. Ah, sim, sim, muito obrigado, tá bem, muito obrigado. Às vezes as pessoas me perguntam assim, né? Por que em algum momento você faz com que as pessoas sorriam? Interessante, nós devemos saber separar o humor da alegria, né? O humor da alegria. O cristão tem que ter alegria e tem que saber ser bem-humorado. Afinal, se estamos indo para o céu, não podemos ir, como diz Ellen White, cabisbaixos, tristes, né? E aí agora colocam um termo, cara de cavalo, né? Fechados. Temos que ter alegria. Devemos nos alegrar com aquilo que Deus faz. Hoje eu quero transmitir uma curta mensagem. Nós estamos chegando a vésperas do Natal, amanhã é 24, e aí nós temos o Natal na segunda-feira, dia 25, e eu gostaria de introduzir para vocês, hoje eu vou falar um pouquinho, pode parecer, não é complexo, mas você vai entender no desenrolar do tema. Eu vou falar um pouquinho da doutrina de Deus. Essa é uma doutrina que se desmembra em alguns tópicos do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e da doutrina do homem, que aí fala da natureza humana. Vou tratar um pouquinho disso e vou fazer uma conexão com este momento do Natal. Então nós vamos ler um verso que está em Mateus 5, 48. Mateus 5, 48 é o texto que eu vou estar utilizando para começar o tema desta manhã. Então, Mateus 5, 48, você encontra aí a seguinte palavra. Diz ali assim, ó. Mateus 5, 48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Veja que esta ideia, ela vai se repetir na Bíblia, Eu convido você, de novo, nós vamos ler vários textos da Bíblia, então prepare aí a tua Bíblia para lermos. Vamos a Gênesis 17. Então é o primeiro livro da Bíblia e está ali no capítulo 17, o verso 1. Gênesis 17. O livro das Gênesis, do começo, né? Ali Deus falando com Abraão. Veja que no livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, Jesus é quem está falando algo que já era conhecido. Veja o verso 1, parte final, né? Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Esse é o desafio que se encontra em Deuteronômios. Vamos lá, Deuteronômios capítulo 18. O quinto livro escrito por Moisés, Deuteronômios 18, nós vamos ler o verso 13. Deuteronômios 18, 13. E olha o que está escrito ali. Deuteronômios 18, quando fala da herança e direito dos sacerdotes e levitas, depois contra adivinhos e feiticeiros, o subtítulo, e aí aparece um texto forte. Perfeito, verso 13, Deuteronômio 18, perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Nessa manhã eu trago à tona um assunto que tem levado pessoas à apostasia,
a crenças em heresias, e ao introduzir este tema, ligando com o momento natalino, o que Deus quer dizer com esta perfeição? Quer ver algo contrastante, contrário a isso? Tudo isso que você leu agora, leia Eclesiastes 7:20. Leia Eclesiastes 7, verso 20. Com todos estes versos que você leu, agora tente encaixá-los em Eclesiastes 7:20. E eu leio um deles, porque Romanos 3 também nós teremos outro. 1 João capítulo 1, 18, vão falar ideias semelhantes. Então Eclesiastes está ali ao centro, próximo aos Salmos, Provérbios. Aí você encontra Eclesiastes, o livro do Eclesiastes ou do pregador. Capítulo 7, verso 20, o que está escrito ali? Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Hoje eu gostaria de ajudá-lo e nos ajudar a entender algo que Deus está pregando, falando, né? Vamos voltar a Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nós iremos ler agora não só o verso 48, mas vamos ler o verso 43 em diante. Eu poderia fazer uma leitura também do verso 21 em diante, mas somente os versos 43 em diante darão um sentido forte para a ideia da perfeição. Mateus 5:43 diz: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? E aí agora o contexto se encerra com o verso que nós lemos na introdução do tema. Portanto, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. O espírito natalino está repleto nestas passagens bíblicas. O espírito do Natal, ele está de novo na atmosfera. E para você ter isto e guardar, vamos ler Lucas, porque Lucas, veja, o livro de Mateus é o Evangelho segundo Mateus. Mateus escreve aquilo que ele entendeu, revelado, iluminado, inspirado por Deus. Agora o médico Lucas, um outro personagem, ele vai e escreve do mesmo contexto, do mesmo tema, ele escreve as suas palavras. Vamos a Lucas capítulo 6, verso 36. Vejam o que Lucas escreve no livro, no texto que está lá no capítulo 6, o verso 36. Lucas 6, 36. Diz ali. Olha que o contexto é o mesmo. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. E agora olha lá, o verso 36, ele exatamente é a réplica do verso 48 de Mateus 5. O que diz ali? Sede misericordiosos,
como também Deus é misericordioso, como também é misericordioso o vosso Pai. A Bíblia então está nos colocando diante de um desafio, irmãos. Vejam que eu não vou hoje falar da heresia perfeccionista. Hoje isso tem atingido muita gente. Baseado, e já vou ler um texto de Ellen White. Baseado neste ângulo, nessa visão, alguns entendem o seguinte, que o ser humano pode, em algum momento da sua vida, se tornar impecável. Ele pode alcançar a impecabilidade. Interessante. Então não vou falar sobre o tema, mas é um desafio e vale a pena você aprofundar. Por quê? Por trás disto estão correntes fortes que estão atingindo a igreja brasileira, a busca pela perfeição. E aí, claro, as vertentes na questão de alimentação, de estilo de vida, de procedimentos, a crítica à estrutura da igreja, a organização. Essa é uma questão antiga. Esse é um desafio ali de 1940, 30, quando Andrés, um grande líder da igreja, ele não aceitou, que a igreja tivesse definições teológicas semelhantes aos protestantes. Aí surge aquele livro, Questões Doutrinárias, que nós temos hoje traduzido em português, e dali surgiram vertentes. Mas eu não vou tocar nesse assunto, mas vou falar do que Mateus 5,48 diz: seja perfeito como Deus. E qual que é a perfeição que Deus coloca como padrão? Deus dá 2 exemplos. Diz que o seu sol, não sei se você percebeu em Mateus, o seu sol, está lá a expressão, o sol de Deus, ele dá para o justo e para o injusto. É complicado isso. Aliás, Mateus 5 é um episódio bíblico que eu preciso colocar na minha prática cristã. É mais que Jesus ali estava fazendo uma dura crítica aos seguidores estritos da lei, que não entendiam o espírito da lei. Eles não conseguiam ir além daquele texto, eles não conseguiam ver o amor por detrás. E aí agora vem a nós o espírito natalino. Deus é perfeito e Ele dá o seu Filho para todos. Sendo pecadores, Deus enviou o seu Filho. Já lá no passado, quando nos concílios, Ellen White diz, então Deus já tinha um plano caso houvesse uma ruptura. A vinda de Jesus é a exemplificação da natureza perfeita do comportamento divino. Deus é perfeito. E aqui nós não estamos tratando de impecabilidade, apesar de que Deus é impecável, Ele não peca, mas nele não está nos trazendo esta definição. Ele está dizendo o seguinte: agora para você, pense no que eu faço. Nesta manhã, aqui em Curitiba, eu estou compartilhando o sol, e o sol está alcançando gente que faz coisas boas, e o sol também está alcançando, ele está atingindo gente que faz coisas ruins. Eu não tiro deles o direito de ter a luz do sol. Eu dou a eles como dou ao bom, eu dou ao mal. Eu trato com paridade, tratamento semelhante. O bom me louva, o mal me rejeita, e eu continuo dando o sol para o mal. Seja assim. Eu dou a água da chuva para a roça do homem injusto. Puxa vida. Eu dou nutrientes na água para um homem desonesto, assim como dou a água para um homem que faz bondades. Eu compartilho, como eu faço, faça você. Lucas, ele
tentou colocar de um outro ângulo, ele diz misericórdia, tenha misericórdia, haja com misericórdia, busque a misericórdia. Veja que a Bíblia, ela vai nos colocar agora diante de desafios, porque o Natal está chegando, e você, como Deus, agora precisam agir. Deus precisa usar você para fazer certas coisas. Ele pode, sem você, fazer todas as coisas, mas Ele escolheu fazer por você. Cristão é seguidor de Cristo, é um que demonstra o perfil divino. Não é fácil isto. Vejam os problemas das pessoas na época de Jesus. E eu gostaria que você acompanhasse, vamos fazer a leitura de Mateus 19. Mateus 19, nós vamos ler ali, próximos ao verso 21. Mateus 19. Então, no capítulo 19, você encontra ali o verso 16 e o subtítulo Jovem Rico. E diz assim: eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? E respondeu-lhe Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isto tenho observado, que ainda me falta. E agora olha a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. O verso 22 diz: tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Note que nesse contexto, Jesus está falando com um jovem conhecedor, uma pessoa que entendia, e aí ele diz assim: eu quero herdar a vida eterna, o que eu devo fazer? Guarde os mandamentos. Jesus não isentou os mandamentos. Aí o jovem, na dúvida, perguntou: quais? E Jesus traz a transcrição de alguns mandamentos do decálogo, e o jovem confirma dizendo: eu já cumpro estes versos, esses mandamentos. Agora Jesus dá uma parada e ele diz assim: se você quer ser perfeito. Note que essa frase de Cristo podia estar antes, já incluindo o contexto dos mandamentos. Se queres ser perfeito, guarde os mandamentos. Jesus posteriormente disse: se queres ser perfeito, vende, dê, terás, vem, segue-me. Está percebendo a perfeição de Deus? Não quer dizer que você se desfaz de tudo, mas quer dizer que você administra tudo e compartilha com o ser humano, como Deus, aquele que tem tudo, Ele dá. Mas é injusto, mas Deus dá. Mas Ele é desonesto, Deus continua dando. Irmãos, estamos longe de compreender o amor de Deus. Estamos longe de entender o espírito natalino. Eu estou lendo o Espírito de Profecia inteiro de novo. Estou lendo tudo. Estou lendo ali, terminando o Desejado. E capítulo 77, sobre a crucifixão. Condenado, julgado. Ellen White fala assim: o julgamento mais injusto que alguém teve foi Jesus. De noite, de madrugada, testemunhas falsas, forjado. Ele fez isto sem abrir a boca, passou por isso. Teve um momento que Ellen White diz assim, que naquele julgamento, quando ridicularizavam dele, cuspiam no seu rosto, diz que num instante ele pensou naquela capa humana
Ele pensou assim: se a minha glória se irradiasse aqui, fulminaria todos. E a perfeição de Deus de tratamento é tolerar o injusto, mesmo na hora mais cruel. Jesus passou por isso. Talvez você não tenha que passar o que Jesus passou. Ele foi, de fato, ao extremo. Mas nós precisamos sair da zona do conforto, precisamos ir mais além. Nós precisamos ser mais. Nós precisamos alcançar mais. O espírito de Natal é o espírito anual. O espírito de Natal é o espírito de entrega, de um Deus que envia seu Filho. Este Filho vem não só com boas notícias, ele vem com um bom comportamento. Ele vem transformando o ambiente ao seu redor. Um cristão que tem esse Cristo que veio ao mundo, ele tem uma diferença. É claro que ele vive numa cidade perigosa, ele está sob risco constante, ele é prudente, mas ele é amoroso. Ele é um ser humano realista do sistema onde ele vive, dos perigos aonde ele está vivendo, mas ele age proativamente, intencionalmente para ajudar gente boa, gente ruim. Note que Mateus 5 ele bate na tecla: amar amigos, isso não é o bastante. Aprenda a amar inimigos, aprenda a ir além, porque todos os pagãos amam amigos. É simples. Jesus veio ao mundo e ele foi rejeitado, ele foi desprezado. E ele diz assim, Deus está querendo dizer, o eco de Mateus 5, 48, seja perfeito nesse nível, busque nessa dimensão. Leia comigo, vamos a Mateus, parte final, porque o grande julgamento um dia, olha só o grande julgamento, quer entender o grande julgamento? Olha só, Mateus 25, eu vou ler do verso 31 até o 41, o grande julgamento, e já está acabando a minha mensagem. Mateus 25, 31 em diante diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos às ovelhas, dos cabritos às ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à direita: vinde, benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E Jesus, olha lá, e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? E o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Que grandeza, irmãos. Que amor, irmãos. Queridos cristãos, que coragem de ir a extremos, de não olhar a quem, mas praticar o amor, o sorriso, o carinho, a bondade, a fraternidade, a mansidão. Seja perfeito, Deus está pedindo isso. Vou ler agora um verso de Ellen White, que está no Parábolas de Jesus. Acreditem, este verso é muito utilizado por pessoas com a vertente herege de perfeccionismo para definir que
é isso que Deus quer. Veja só, eles se baseiam nesta parte. A parte final do texto diz assim: quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamar como seus. E todos nós entendemos que esse é um texto de Ellen White, que ela demonstra claramente que a volta de Jesus vai acontecer nesta circunstância. E alguns então entendem que devem buscar a impecabilidade, a ausência de pecado. Não posso mais pecar. Note, vou abrir aqui um parênteses, que a mensagem hoje, ela não tem o cunho de falar sobre perfeccionismo, porque senão aí eu teria que falar totalmente da natureza humana. Deus não quer, Deus não acha que você vai viver nesse mundo sem pecado até o momento da transformação. Porém, Ele também não quer que, ao entender este tema, você solte, as barreiras para o pecado e viva uma vida dissoluta. Não. É uma vida de transformação. Entendendo que constantemente o confronto com o pecado é real na tua vida. Como diz pastor Amin Rodon, doutor que nós temos, pecado na vida do cristão é um acidente. Ele não planeja, mas ele cai. E aí a Bíblia diz, 1 João capítulo 1, ou capítulo 2, verso 1, diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O projeto é para você ir cada vez mais além. Mas se pecar, não se desespere. Quando você cair, não é o fim. Mas também a Bíblia não quer que agora você diga: não há como ser perfeito, então vamos continuar na vida de pecado. Há uma diferença brutal entre os dois aspectos. Mas vejam só, Ellen White diz: quando a igreja retratar perfeitamente, Jesus vem reclamar os seus. E aí alguns entendem que isso é a perfeição de não pecar. Mas olha o que diz o texto anterior. Esses são textos fora do contexto. E eu fiz esse exercício com vocês hoje. Eu li Mateus 5,48 a propósito. Depois eu li o contexto de Mateus 5, verso 43 em diante. Você pode perceber que ali não está falando da impecabilidade. Ali não está falando de não ter pecado, mas de ter um comportamento parecido com o de Deus. Deus dá o sol para o justo, Deus dá o sol para o ímpio. Deus dá a chuva, não é para o correto, Deus dá a chuva para o incorreto. E agora olha o que Ellen White diz ali, no Parábolas de Jesus, página 28 em diante. Algumas versões trazem paginações diferentes. Tem uma versão que é página 67 em diante. Na vida que se centraliza no eu, não pode haver crescimento nem frutificação. Se aceitastes a Cristo como Salvador pessoal, deveis esquecer-vos e procurar auxiliar a outros. Falai do amor de Cristo, contai a sua bondade. E aí ela vai descrevendo, chega uma hora que ela diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Este fruto jamais perecerá, antes produzirá a colheita de sua espécie. E aí agora ela vai entrando num tema, ela diz assim: para a vida eterna. E aí ela fala assim: quando já o fruto se mostra, quando aparece o fruto, mete-lhe fogo, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa, a colheita. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. E aí agora o dito texto: quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seu. Irmãos, aqui não é um convite para impecabilidade, mas aqui Ellen White está dizendo o seguinte: há no cristianismo, o cristianismo precisa demonstrar a bondade e misericórdia de Deus. E esta bondade e misericórdia compartilhada com a humanidade chegará a um momento que trará Cristo a este mundo. Por quê?
Porque aí de fato o mundo entenderá o que é o certo, o correto, o que é o honesto, o que é para ser feito. Eu vou ler um último verso, eu vou ler um último verso, que ele está centralizado num texto muito conhecido por vocês, que é 1 Coríntios, capítulo 13. Vocês conhecem que este é o capítulo que fala do amor. 1 Coríntios, quando descreve a natureza do amor. Capítulo 13, eu vou ler ali o verso 4 em diante. 1 Coríntios 13, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Interessante, o amor está além da profecia, além das línguas, além da ciência, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Agora olha o verso 10, irmãos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Interessante que Deus está incentivando a igreja da última hora a pensar que a perfeição, como Lucas diz, a misericórdia, é um padrão de conduta do cristão, aonde ele vai procurar ao máximo e com toda intensidade ser o mais próximo do padrão divino. E o padrão divino, ele explica, ele dá a chuva para justos, para injustos, ele dá sol para gente boa, ele dá sol para gente ruim. E aí Ellen White diz assim: quando isto ocorrer intensamente no mundo, quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente seu povo, então ele virá para reclamar os seus, porque aí sim, o mundo teve a luz da verdade, do amor, do ensinamento, e o mundo pôde escolher entre o certo e o errado, entre o que é justo e o que é injusto, e aí sim, Deus pode enviar seu Filho para o grande juízo final, separando os salvos dos perdidos. Isso é Natal, irmãos. Dia 25, eu te convido a praticar uma bondade. Posso te dar algumas sugestões. Uma delas, você tem crianças pequenas? Pegue presentes, embrulhe, enfeite e leve para uma família desprovida de recursos. Você tem uma família de filhos adultos? Que tal pegar uma cesta básica e ir para um lugar da cidade onde você vê que as pessoas têm menos? Não é difícil. Interessante. Você pode dizer assim, mas pastor, é perigoso. Interessante. É arriscado. Interessante. Quando Deus enviou Jesus para o mundo, certamente alguém pode ter dito, é arriscado, é perigoso. Mas ele foi até lá para ajudar. Eu não quero com essa mensagem que você seja um cristão displicente com o perigo. Mas eu quero com essa mensagem te dizer que Deus está buscando perfeitos. E a perfeição para Deus é tentar fazer
para com o ser humano o melhor, independente se ele é bom ou mau, se ele é correto ou incorreto. A mim e a ti, Deus nos chama para mostrar como Deus age para com a humanidade. Você entendeu o desafio do Natal? Você percebeu quão sério é ser um cristão? Que Deus te ajude. Que Deus te dê força. A irmã me trouxe aqui, uma senhora, me trouxe aqui a parte final da Bíblia, quando fala sobre revelação. E ela me disse assim, olha, eu tenho uma revelação. E eu notei aqui que na parte que ela sublinhou aqui, está falando do caráter de Deus, da natureza de Deus, do estilo de Deus agir. Deus quer que você seja um cristão que mostre o amor para todas as pessoas. E aí? Está disposto? Não é fácil, hein? Vai conseguir? Aí é contigo. Tantos anos pregando. Uma coisa que eu percebo a cada momento é que o pastor é um semeador. E eu tenho que praticar isto. E eu estou lutando para praticar isso. Para viver isso que eu estou pregando. Mas agora ficou aí uma semente no teu coração. E que essa semente possa germinar e dar frutos. E que você possa ser abençoado. Valeu a pena estar hoje aqui? Valeu? Sim? Sim ou não? Sim? Que bom. Nós vamos então cantar. Vou convidar a equipe do louvor. Nós vamos cantar o hino 1, 2, 3. O amor de Jesus. Vamos cantá-lo em pé e logo teremos um momento da oração final. Paz.
Jesus, meu Senhor, com zelo e com devoção, desejo falar e cantar desse amor que nos traz ao coração. Oremos. Querido Pai, nessa manhã, na igreja, pudemos te louvar, cantar, pudemos orar, pudemos ouvir a tua palavra, pudemos rever nossos irmãos. Mas nessa manhã fomos desafiados a buscarmos a perfeição divina de um comportamento igual, tratando pessoas com bondade, com carinho, com amor, com atenção. É um desafio gigantesco no mundo que vivemos, mas que possamos mostrar o cristianismo através do nosso comportamento a outras pessoas. Que possamos espalhar a bondade, o carinho, o amor, a tolerância, a paciência. Que possamos transmitir por olhar, por palavras, por abraços, por gestos, que somos seguidores de um Deus que enviou seu Filho, que não mediu esforços e ao dar Jesus deu tudo, que possamos ir mais além e fazer o melhor pela raça humana ferida, machucada e sofredora. Nesta manhã, peço que abençoe a igreja do Juvevê, sua liderança, seus anciãos, ao seu pastor, pastor Claudenir. Venha também abençoar as famílias, a juventude. Pai, nos dê um feliz Natal. Mas também venha abençoar a vida de outras pessoas através de nós. Em nome de Jesus. Amém.